abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro. Olha, ontem tivemos aqui a nossa live pós-jogo. Você que não acompanhou vai estar passando nos cards aqui em cima, no final desse vídeo, aqui do lado dos relacionados. Se quiser saber com calma a minha opinião sobre a derrota para o Pachuca, acompanhe a live pós-jogo, que ficou uma live bem bacana. Claro, a gente foi eliminado, um resultado que a gente não gostaria, mas a gente conversou tudo sobre a partida nessa live. Porque vamos direto ao ponto aqui, porque esse conteúdo de agora, nós temos vários assuntos para tratar importantes sobre o Botafogo. Planejamento, saídas e chegadas. Foram confirmadas as saídas do Tietê, do Eduardo, do Marçal e do Romero. Estão descartados fora do Botafogo para a próxima temporada. Quero conversar com vocês sobre essas saídas. Quero falar também sobre chegadas. Tem 2 jogadores do Atlético Paranaense na mira do Botafogo. Informações que saíram ontem. Quero conversar também sobre os jogadores do Atlético que estão na mira do Botafogo. Quero dar minha opinião, tá? Tudo isso nesse conteúdo de agora. Mas antes eu peço para vocês aquela moral. Primeiro eu quero agradecer. Se o áudio não estiver tão bom, porque eu tive um probleminha aqui com o microfone, se o áudio não estiver tão bom, peço perdão, mas eu quero agradecer aqui aos 43 mil inscritos aqui do canal. Muito obrigado, batemos uma marca bem bacana, 43 mil. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, temos muitos assuntos nesse conteúdo de agora, mas eu começo, como eu falei com vocês, ontem eu fiz uma live aqui pós-jogo, depois acompanha aí para saber minha opinião, e o John Textor, ele fez um vídeo agradecendo aos jogadores, aos funcionários, todo mundo pela temporada excelente do Botafogo, né? Que encerra com 2 títulos, Brasileiro, Libertadores. Então o John Textor, ele fez um vídeo agradecendo, abre aspas aí para o John Textor, que ele falou nesse vídeo, vou resumir, tá? Estamos planejando continuar com essa tradição vencedora por muito tempo no futuro, avisou aí o John Textor, deixando claro que o sucesso do Fogão não vai parar por aqui. Então, John Textor, estou junto contigo, realmente foi uma temporada sensacional, o Botafogo ganhou 2 títulos importantes, a gente não ganhava há 30 anos, o Brasileiro. A Libertadores a gente nunca tinha conseguido. Então a temporada do Botafogo é uma temporada excelente. Não é a derrota para o Pachuca ontem que vai apagar isso. Claro que a gente gostaria de se classificar, jogar a final com o Real Madrid, passar pelo Al-Ahly, mas não foi dessa vez, tá? Então não é isso que vai apagar a temporada do Botafogo. E é o que eu falei, né? É desumano. O Botafogo foi para essa competição de uma forma desumana, sem preparo, sem descanso, jogos atrás de jogos. O Botafogo teve 4 decisões em 12 dias, em cidades diferentes. O Botafogo joga em São Paulo, o Botafogo joga em Buenos Aires, o Botafogo joga em Porto Alegre, o Botafogo joga no Catar. Realmente é muito complicada a situação do Botafogo, então é aquilo que eu falei, o adversário fisicamente foi superior do que o Botafogo tecnicamente. Não adianta você ser bom se você não estiver bem preparado. A equipe do Pachuca, tecnicamente, é muito inferior ao Botafogo. Mas na parte física, claro, tem a galera questionando a escalação, principalmente o Eduardo, enfim, mas já falei isso tudo ontem na nossa live. Olha, agora eu quero conversar com vocês sobre saídas. Na segunda parte do vídeo, eu vou conversar com vocês sobre chegadas, tá? Primeiro, vamos falar sobre saídas, porque o Almada
confirmou ontem na Cazé TV, depois do jogo contra o Pachuca, que ele está indo para o Lyon. O Almada agradeceu o apoio, o carinho que ele recebeu no Botafogo e disse que está indo para o Lyon, que isso já estava acordado, dele ficar 6 meses no Botafogo e depois sair para a equipe francesa. Minha opinião sobre o Almada. Eu estava esperando para ver se isso era realidade mesmo dele. Cara, você trocar o Botafogo hoje pelo Lyon, eu acho burrice. O Almada voltou a ser convocado para a seleção argentina. O Almada está sendo falado no seu país. O Almada, assim, tá jogando muita bola no Botafogo. 1 ano só da Copa do Mundo. Então eu confesso para vocês que eu não estou entendendo muito esse movimento do Almada. Você sair do Botafogo para você jogar no Lyon, vai brigar por vaga, ainda vai conhecer o elenco. Se eu não me engano, lá tá no meio de temporada, né? Lá tá no meio de temporada, então você chega tendo que conhecer o elenco, o técnico. Eu não vejo com bons olhos a saída do Almada do Botafogo pro Lyon. Mas a gente de fato nem sabe se é o Lyon, né? Ele tá falando que é o Lyon, mas o Lyon tem que ver se ele vai poder contratar na próxima janela, porque tem a situação do Lyon talvez não poder contratar jogadores. E realmente, se for pro Lyon, a não ser que tenha outros clubes da Europa de olho, a gente não sabe de fato, mas não vejo com bons olhos a ida do Almada para o Lyon. Mas desejo aqui boa sorte, agradeço ao Almada, muito obrigado por tudo que você fez no Botafogo. Foram 6 meses maravilhosos aqui, levantando 2 troféus, o Almada campeão brasileiro, o Almada campeão da Libertadores. Então, Almada, muito obrigado por tudo. E vai ser difícil achar um outro Almada, tá? Ele que é um articulador, dá o ritmo do time, constrói de trás, um meio-campo diferenciado, aquele meia argentino baixinho que faz o time girar. Esse é o Almada, né? A galera se apega muito aos números, o Almada não tem que se apegar a números. O Almada é o jogador que vem construindo de trás, faz o time girar, aquele meia baixinho argentino vai fazer muita falta. Olha, informação do Globo, Cuiabano também pode tratar de saída do Botafogo. O Cuiabano tem propostas do exterior, que eu sei é Itália e Espanha, tá? Itália e Espanha estão de olho no Cuiabano. A expectativa do Botafogo é vender o lateral esquerdo, aproximadamente ali 90 milhões de reais. O Cuiabano, cara, assim, dando a minha opinião já sobre o Cuiabano, se ele for sair, eu acredito que o Botafogo tem condições de achar lateral melhor do que o Cuiabano. Por exemplo, o Esquivel do Atlético Paranaense, que o Botafogo está de olho, é melhor do que o Cuiabano. O Esquivel, ele marca melhor, ele apoia melhor, eu acho ele mais completo que o Cuiabano. Eu acho o Cuiabano um pouco peladeiro. O Cuiabano, ele marca mal, ele se posiciona mal, de vez em quando ele compromete lá atrás. Claro, tem muita força física, chega bem no ataque e talvez isso possa ser lapidado lá fora, né? A galera lá, os europeus, gostam de jogadores como o Cuiabano. Forte, chega bem, apoia bem, então ele pode ser lapidado na Europa. E sendo sincero com vocês, eu acho que o Cuiabano, ele não está pronto para ir para a Europa. Não está pronto, na minha opinião. Eu acho que talvez ele possa bater lá e voltar. Eu acho que o Cuiabano não está pronto. Até porque ele reserva no Botafogo, claro, o Alex Telles é muito melhor do que ele, mas o Cuiabano é um reserva, não vinha jogando com frequência. Eu acho até que o Cuiabano vai bater na Europa e voltar, porque não está pronto, é novo, tem muita coisa para aprender. Mas como eu falei, os europeus gostam desse tipo de jogador para lapidar. Jogador forte, que chega bem lá na frente, apoia bem. Então, se o Cuiabano tiver de saída, boa sorte para ele também. Repito, se o Botafogo vender o Cuiabano por 90 milhões de reais e trouxer o lateral esquerdo do Atlético Paranaense, o Esquivel, a gente sai ganhando, na minha opinião. E temos saídas aqui confirmadas, tá bom? Fim de contrato, jogadores que não vão ficar para a próxima temporada. O Tietê, o Eduardo, o Marçal e o Romero estão fora do Botafogo. Não vai renovar o contrato. Então, Tietê, Eduardo, Marçal e Romero estão de saída do Botafogo. Lembrando que o zagueiro Pablo
tá voltando para o Flamengo e o Adrielson tá voltando para a equipe do Lyon. A minha opinião sobre esses atletas aqui, já falei, o banco de reservas, a maioria vão sair. E esses jogadores estão no banco hoje, né? O Tietê é banco, o Eduardo é banco, o Marçal é banco, o Romero é banco. Eu até talvez ficaria com o Marçal. Eu já falei aqui no canal, Marçal, se ele abaixasse o salário, se o Cuiabano for vendido, eu acho que o Botafogo poderia até tentar manter o Marçal para ele ser um reserva do Telles. Mas o Marçal também tá de saída do Botafogo. O Gatito parece que vai renovar por mais 2 anos, até 2026. E o Jefinho, que pertence ao Lyon, o Jefinho vai ficar no Botafogo na próxima temporada. E a gente tem que ver a situação do técnico, o Arthur Jorge, se ele fica ou sai. A gente tem que ver o Luiz Henrique e o Igor Jesus. Não sabemos o que vai acontecer com Arthur Jorge, Luiz Henrique e Igor Jesus. Olha, dando minha opinião rapidamente, eu fiz um vídeo aqui recentemente falando sobre o planejamento do Botafogo e repito o que eu falei naquele vídeo. Cara, se a gente pegar o banco de reservas, quase todos vão sair do Botafogo. Estão em fim de contrato, o Botafogo não vai renovar e o scout vai ter trabalho. A gente fica um pouco preocupado porque o scout do Botafogo vai ter trabalho. A gente vai começar praticamente a montar um elenco do zero. Mas a galera que está saindo do banco de reservas não me preocupa tanto. Por quê? Porque se você trocar um Tietê, daqui a pouco na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre o Eric, volante do Atlético Paranaense. Se você trocar um Tietê por um Eric do Atlético Paranaense, eu acho que o Botafogo sai ganhando. Você trocar um Romero, talvez por um meia mais barato, mais efetivo, a gente sai ganhando. Você trocando o Eduardo por um outro meia mais barato, mais efetivo, a gente sai ganhando também. Se você trocar o Marçal pelo Esquivel do Atlético Paranaense, lateral esquerdo, você sai ganhando também. Então, assim, eu acho que essa mudança, o Botafogo vai refrigerar o elenco, principalmente os jogadores do banco de reservas. Os jogadores vão sair para outros chegarem mais jovens, talvez mais baratos e mais efetivos. Então, no banco de reservas, eu acredito que a gente vai sair ganhando. O Botafogo vai fazer essas trocas no elenco para jogadores melhores, mais jovens e talvez mais baratos do que estão saindo. O que me preocupa é o time titular do Botafogo. A gente não pode perder muitos jogadores do time titular. A gente tem que perder no máximo 3. Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Se for para sair, no máximo esses 3. O time titular me preocupa, porque não pode acontecer uma debandada no time titular. Então, se a gente perder 3 do time titular, a gente repõe. Se o Almada sair, o Almada está saindo, o Luiz Henrique sair, o Igor Jesus sair, você pega esse dinheiro e você investe em 3 craques. Você traz um cara para o lugar do Almada, um cara para o lugar do Luiz Henrique e um cara para o lugar do Igor Jesus, com esse mesmo dinheiro. Então, o que não pode acontecer, na minha opinião, é a gente perder muitos jogadores do time titular. Porque se você perder 3, você traz 3, coloca nessa base que já tem no time titular e no banco de reservas você troca todo mundo para jogadores melhores, mais baratos, mais jovens do que estão saindo. E a gente não pode perder o Arthur Jorge. Para mim, o fundamental é não perder o Arthur Jorge. Então, acho que é isso que vai acontecer. Jogadores reservas do banco saindo, para outros melhores, mais jovens e mais baratos chegarem. E no time titular, a gente tem que fazer o possível para perder menos jogadores possíveis, para a gente repor já com uma base no time titular. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Aí quero conversar com vocês sobre 2 jogadores que estão na mira do Botafogo, jogadores do Atlético Paranaense. Goleiro e um volante. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, quero falar agora sobre chegadas, né? Falamos muito na primeira parte do vídeo sobre saídas e agora eu quero conversar com vocês sobre possíveis chegadas. O Botafogo tem interesse no goleiro do Atlético Paranaense, o Léo Link. Essa informação é do Globoesporte.com. O Léo Link tem 23 anos de idade,
Existem conversas em andamento, tá bom? Para a chegada dele no Botafogo. E a galera tá muito assustada. Pô, será que o Gatito não vai ficar? Será que o John vai sair? Olha, parece que o Gatito vai renovar, né? Por 2 anos, até 2026. E a situação do John, não sei. Será que tá chegando o goleiro porque a gente vai perder alguém? Não sei dizer, tá? Mas parece que o Gatito vai renovar por 2 anos e parece que o John fica. O Léo Link é um goleiro do Atlético Paranaense, reserva. Ele tem 23 anos de idade. Clubes da Europa demonstraram interesse nele. Ele tem contrato no Atlético Paranaense até 2026. Ele tem contrato lá no Atlético Paranaense até 2026. O Parma da Itália já demonstrou interesse. O Olympiacos da Grécia também já demonstrou interesse. Ele foi titular boa parte dessa temporada. Depois ele acabou perdendo espaço. Deixa eu dar minha opinião rapidamente sobre esse goleiro, o Léo Link. Ele tem algumas deficiências, né? A saída do gol, tem que melhorar isso. Ele sai mal do gol. Ele teve algumas falhas no Atlético Paranaense que acabaram fazendo ele perder um pouco a confiança e talvez possa ter perdido também um pouco o valor de mercado, né? Vamos ver talvez quanto é que o Botafogo vai pagar nele, se ele realmente vier. Talvez ele possa estar ali um pouquinho mais barato. Talvez ele possa estar um pouquinho mais barato porque ele acabou perdendo a vaga, indo para o banco, teve falhas que comprometeram e acabou perdendo um pouquinho a confiança. O reflexo dele é muito bom. Ele é muito bom no reflexo, mas na saída do gol ele falha. Mas é um goleiro para a gente lapidar. Só tem 23 anos. Só tem 23 anos. Então tem que lapidar. Vem ali para fazer uma sombra pro John, pro Gatito, para brigar por vaga. Eu acho um goleiro interessante. Eu acho ele até melhor do que o titular. Eu acho ele até melhor do que o titular do Atlético Paranaense. E o Botafogo tem interesse também, jogador do Atlético Paranaense, o volante Eric. Essa informação é da jornalista Monique Vilela. Inclusive Bahia e Santos também demonstraram interesse nesse volante, que nessa temporada tem 64 jogos, 6 gols e 2 assistências. Falando um pouquinho do volante Eric, do Atlético Paranaense. É um volante que eu gosto, me agrada. Tem as características ali um pouco parecidas com o Gregory. É um cão de guarda, um marcador, mas ele aparece bem no ataque como elemento surpresa. Joga de lateral direito também se precisar. Ele faz a lateral direita também se precisar. Gosto dele, dá uma dinâmica no jogo, dá uma dinâmica para o time. Ele é um jogador que dá dinâmica para o jogo, a dinâmica para o time. É um volante que eu gosto muito. Marcador, estilo Gregory. Aparece como elemento surpresa no ataque. Principalmente, por exemplo, o Tietê saindo. O Danilo Barbosa, a gente não sabe se fica. O Danilo Barbosa saindo. É um volante que vem ali para fazer parte do elenco. Por exemplo, o Tietê saindo. O Eric chegando, hoje eu prefiro o Eric do que o Tietê. Então é isso que eu falei na primeira parte do vídeo. É trocar esses jogadores do banco para jogadores mais jovens, melhores e talvez até mais baratos do que estão saindo. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa quinta-feira. Se o áudio não estiver tão bom, peço perdão porque tive problemas aqui com o microfone. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu estou de volta. Muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.